Análise com Daniele Siqueira. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem, Heitor, e você? Tudo ótimo. Dani, relatório de oferta e demanda do USDA de julho. Assim que saiu, o mercado deu uma chacoalhada para cima, voltou e agora opera a 10,70 o contrato novembro, mais 15 voltou ao que estava antes do relatório. Quais são os destaques dos números do USDA de hoje, Dani? Na soja, Heitor, o USDA não trouxe grandes novidades, veio mais ou menos em linha com o que a gente esperava e com o que nós comentamos na sexta-feira passada, a não ser pelo fato de que ele aumentou a exportação 15/16, ou seja, a temporada velha que termina agora 31 de agosto, ele aumentou 1 milhão de toneladas, foi para 48,9, nada muito fora do esperado, já que tem mais de 51 milhões já fechados para embarque, mas não embarcados todos ainda, né? Mas então aumentou a exportação 1 milhão de toneladas e reduziu os estoques finais de 10,1 para 9,5 milhões de toneladas, um estoque relativamente baixo com relação ao estoque consumo de 9,2%. Lembrando que esse número é importante porque ele é o estoque de passagem para a temporada 16/17, ou seja, é o estoque inicial de 16/17, né? Para a safra nova, ele aumentou a produção, conforme era esperado, porque ele incorporou a área maior estimada no relatório de 30 de junho, então veio a produção aí em 105,6 milhões, 2,2 milhões a mais do que a estimativa de junho, conforme a gente também já tinha alertado na sexta-feira, e também, conforme alertamos, quando o USDA aumenta a produção no início de safra, sim, ele também se sente à vontade para aumentar o consumo. Então, ele aumentou a exportação, aumentou o esmagamento, aí consumo total com 108 milhões, mês passado era 107,2, esse consumo é recorde, 108 milhões de toneladas. E aí os estoques finais dos Estados Unidos ficam em 7,9 milhões na temporada 16/17, um pouco acima do que era estimado em junho, que era 7,1, então agora 7,9, porque a produção é maior, mas o consumo maior também evitou que os estoques crescessem mais, né? Então, esse estoque aí de 7,9 fica com uma relação estoque-consumo de 7,3%. É um estoque bem apertado, quer dizer, não tem muita margem aí para quebra de safra nos Estados Unidos, especialmente porque o consumo está bastante aquecido, até por conta das exportações mais firmes, porque o Brasil já exportou muito e os Estados Unidos vão ter que suprir esse buraco aí que vai ficar no mercado internacional, né? No quadro mundial de soja, eu só destacaria a pequena redução na safra 15/16 do Brasil, passou de 97 para 96 milhões e meio de toneladas, nada fora do esperado. A Argentina manteve em 56,5 e para 16/17 tudo inalterado, Brasil 103, Argentina 57 e estoques finais só um pouquinho mais altos, nada fora do esperado, Heitor. E Dani, agora o milho opera em alta de 1%, o que foi favorável para as cotações do milho subirem um pouquinho? O milho foi um relatório interessante, o USDA aumentou a exportação 15/16, mais do que esperado até, mas aí ele reduziu o consumo para ração e para etanol, então os estoques ficaram praticamente iguais em 43,2 milhões de toneladas, safra 15/16. Então foi aí um ajuste interno na tabela, né? Aumentou a exportação, reduziu o consumo interno. Para 16/17, o USDA aumentou a produção também, conforme era esperado, em cerca de 3 milhões de toneladas, para 369,3, só por conta da área maior, afinal o USDA não mexe em produtividade no relatório de julho, nem na soja, nem no milho, só vai mexer em agosto. E aí, por conta dessa produção maior, por mais que o USDA tenha aumentado também um pouco a exportação para 16/17, com a safra maior, os estoques cresceram, passaram de 51 para 52,9 milhões de toneladas, estoques bem confortáveis de milho nos Estados Unidos, Heitor, com uma relação estoque-consumo de 14,7%. Então, bastante cuidado aí com o milho já está na fase decisiva da definição da produtividade. Hoje é 12 de julho, o clima está favorável. Se o clima continuar favorável nas próximas 3 semanas, vem uma safra muito boa por aí. Pode ter quebra ainda? Pode, com certeza, né? Se o clima piorar, se fizer calor em julho ou mesmo em agosto, ainda pode. Mas nós não vemos, nesse momento, já uma quebra catastrófica do milho, já parece estar descartada. E no quadro mundial de milho, Dani, a USDA deu uma de Conab também? Deu uma de Conab, impressionante. O USDA bem em linha com a Conab, safra 15/16 do Brasil, aí pegando então, mostrando já a quebra grande da safrinha. Em junho, safra total do Brasil, né? O USDA não separa em verão e safrinha, tudo junto. Então, em junho era 77 milhões e meio de toneladas, hoje cortou para 70 milhões, bem em linha com a Conab, que veio com 69,1. A Argentina aumentou, era 27, foi para 28. Aumentou também a importação da China de 2 para 3,1 milhões. Os estoques finais ficaram praticamente inalterados, mas destaque aí então para essa safra brasileira bem menor. Mas eu também quero chamar atenção no milho, para a safra 16/17, o USDA cortou já
tão antecipadamente, mas ele já cortou a expectativa de produção de milho no Brasil na safra 16/17. Eram 82 milhões em junho, cortou agora para 80 milhões, muito provavelmente por um ajuste de área. Depois tem que dar uma olhada ainda, esses dados não vêm no relatório, ficam só na base lá do USDA. Provavelmente ele cortou a área, então o USDA já enxergando aí que será que a área do milho não vai crescer tanto quanto esperado no Brasil? Estranho, né? Se considerar que os preços estão bons. Mas vamos ver aí, conforme os números forem saindo, os números mais detalhados, a gente vai acompanhar o que é isso aí. E estoques finais mundo 16/17, um pouco maiores, 208,4, por conta do aumento da safra americana, Heitor. E Dani, você comentou que o relatório do USDA foi interessante para o algodão, isso para o lado bom ou para o lado ruim? Foi para o lado bom. Olha, o algodão aí há anos sempre tomando na cabeça com fundamentos bastante negativos, né? Principalmente por conta dos estoques muito altos da China. Hoje o USDA veio bem para o algodão. O USDA aumentou um pouquinho a exportação 15/16 dos Estados Unidos para 2 milhões de toneladas de pluma. Ele vem fazendo isso de forma sistemática nos últimos meses, então o consumo mais aquecido do que era esperado, a demanda mais aquecida pelo algodão americano. E para a safra 16/17, que está se desenvolvendo lá nesse momento, eles aumentaram a produção, o que era esperado, porque a área do dia 30 de junho veio maior que a de 31 de março, mas eles aumentaram bastante a exportação, aumentou 10% em relação ao mês passado para 2 milhões e meio de toneladas e aumentou 25% em relação à temporada anterior. Então, um bom número aí para os Estados Unidos, o algodão exportação, estoques ainda alto, 1 milhão de toneladas, mas com essa exportação acredito que o algodão vá buscar aí preços melhores, porque é um número bem positivo. E outro número positivo para o algodão, para fechar o nosso comentário aqui, Heitor, é que o USDA cortou de novo a produção da China na safra 15/16, que já foi colhida, então fez mais um ajuste aí, e na safra 16/17, que está se desenvolvendo por lá também, é um corte bem interessante de 4% em relação ao mês passado, para 4,7 milhões de toneladas, e isso reduziu os estoques. Quer dizer, a luta do mercado do algodão é reduzir os estoques da China, que são muito altos, e isso vem acontecendo por redução da importação, que é ruim para os preços, mas também por corte na área e na produção chinesa, o que é bom para os preços. Então, os estoques finais da China, que no mês passado, safra 16/17, eram estimados em 618 dias de consumo, quer dizer, quase 2 anos, né? Já caíram no relatório de hoje para 539 dias. Então, ainda não está resolvido o problema? Não está, mas estamos caminhando para isso. Então, bons números para o algodão. E fechando a história do algodão, Brasil, o USDA reduziu produção Brasil 15/16, era 1,42 milhão de toneladas de pluma, né, na safra que está sendo colhida, e caiu agora para 1,35 milhão. Para a safra 16/17, expectativa de 1,39 milhão de toneladas, Heitor. Tá certo então, Dani. Obrigado pelas informações e até um próximo encontro. Obrigada, até a próxima.